Queridos irmãos, caríssimos, amados filhos de Deus, o Evangelho de hoje, a liturgia como um todo, desta sexta-feira, nos convida a olharmos dentro do nosso coração e entendermos aquilo que Jesus, com gestos e palavras, realiza diante do templo. Uma cólera, poderíamos assim dizer, que passa diante dos olhos de Jesus quando ele chega no templo em Jerusalém e vê ali um antro de perdição, um antro de ladrões, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, deixando totalmente de lado a palavra, a oração, a centralidade que deve existir na vida do Filho de Deus. Aquilo entristece Jesus, aquilo deixa Jesus magoado ao ver tantas realidades contrárias àquilo que ele tem propagado e ensinado nas suas pregações por onde passa. Por isso, ele começa a expulsar os vendedores, os vendilhões, em outras passagens. Diz que Jesus pega um chicote e começa a derrubar as mesas, as tendas, enfim. De fato, tirar aquelas pessoas que não estão fazendo o que deveriam fazer de dentro do templo. Minha casa será casa de oração. Em outra passagem, que relata esta mesma realidade, de outro evangelista, diz: o zelo por tua casa me consumirá. Duas passagens que devem ressoar em nossos ouvidos, meus irmãos, minhas irmãs. Se nós, na nossa vida, queremos também ser casas de oração, templos vivos que recebem nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também começar a expulsar dos nossos corações, da nossa vida, essas realidades de perdição que às vezes carregamos conosco, essas realidades de pecado que às vezes deixamos entrar em nossa vida e vai nos afastando de Deus. Nós precisamos verdadeiramente, no íntimo de nós, também sermos nós casa de oração. Casa preservada para acolher teu Senhor, teu Deus. Sermos templos vivos, nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos ter este cuidado, do zelo pela nossa casa espiritual. O cuidado para que nossa casa espiritual, nosso templo, seja de fato um lugar de oração, que está unido verdadeiramente a Deus, que acolhe a sua palavra e a deixa produzir frutos. Nós vemos na primeira leitura do Apocalipse justamente esta realidade da voz que fala para João, literalmente comer, o livrinho, a palavra de Deus, a própria palavra, alimentar-se da palavra, a palavra que no início é doce, agradável, mas que ao tocar o estômago se torna amargo. Ou seja, por detrás dessa realidade, o Senhor está nos dizendo que é preciso, antes de anunciar aquilo que nós escutamos, é preciso viver aquela realidade dentro de nós, em nossas vidas. Nós só seremos verdadeiros propagadores da palavra de Deus, anunciadores do Evangelho, da Boa Nova, se nós vivemos aquelas realidades. Enquanto nós não vivemos, nós não estamos dando bom testemunho na nossa vida de fé. Enquanto nós não vivemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos apenas dizendo palavras ao vento, quando estamos achando que estamos evangelizando o próximo, porque nós mesmos não fomos capazes de viver aquele evangelho, aquela palavra de Deus em nossa vida. Por isso, ela é doce, mas ela também é amarga, porque com a palavra de Deus vem as consequências. A mudança radical na entrega ao Senhor. A renúncia de todas as coisas que nos afastam de Deus. Os antros de perdições que o Senhor Jesus encontra no templo, que às vezes nós também cultivamos em nosso coração, na nossa vida. Os pecados que carregamos conosco são empecilhos que nos impedem de ser verdadeiramente casas de oração, templos espirituais de oração.
E aí nós não somos capazes de anunciar a palavra de Deus verdadeiramente. Não somos capazes de deixar que ela penetre no mais íntimo de nós, nos nossos estômagos. Às vezes só passa pelo paladar, só sentimos o doce, a parte boa, mas as consequências que ela precisam trazer em nossa vida, o amargor que ela traz consigo, às vezes nós não deixamos que aconteça em nossa vida por medo de nos responsabilizarmos diante de Deus das nossas ações diárias, das nossas entregas, dos nossos pecados que são tantos e mancham a nossa dignidade diante de Deus. Nos envergonhamos de ir até Deus, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Não temos medo, não temos vergonha de cometê-los, mas quando é preciso ir a Deus, confessá-los, reconhecer, pedir perdão, nós nos envergonhamos. Nós não temos coragem de assumir a realidade das consequências da palavra de Deus em nossa vida. E aí deixamos-nos fraquejar diante do zelo que deve nos consumir interiormente todos os dias. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso nos abrirmos a esta realidade. Jesus nos alerta, Jesus nos chama, Jesus nos mostra o verdadeiro caminho. Pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus. Mas é preciso confiantemente nos abrirmos a ela. Confiantemente nos entregarmos a este ensinamento que Jesus quer nos conceder. Não adianta ficarmos parados, esperando que a graça de Deus venha até nós e aconteça. Se não tivermos atitude, deixaremos que o nosso templo espiritual se torne lugar de qualquer outra coisa, menos da casa de Deus. Deixamos qualquer outra realidade ir tomando conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, e deixamos de lado as coisas de Deus. Deixamos de lado a palavra de Deus. E quando a gente percebe, nós já estamos totalmente afastados de Deus, totalmente atolados em realidades contrárias àquilo que Deus nos ensina, aquilo que a igreja prega e ensina. Nós precisamos ter coragem de anunciar o Evangelho de Deus com a nossa vida, sobretudo. São Francisco diz, se preciso for, utilizem palavras, mas sobretudo, evangelizar com a própria vida, o nosso próprio ser, o nosso próprio existir. Santa Cecília, Virgem e Mártir, que celebramos neste dia, sua memória também nos ensina esta realidade, a não temer nem um pouco de entregar a vida por completo para Deus. Ela sentiu como era doce ao paladar a palavra de Deus, mas também sentiu as amarguras quando aquela palavra lhe toca o estômago, entregando a sua vida, sendo martirizada pela fé, pelo amor a Deus, pelo amor a essa palavra. Ela verdadeiramente entendeu o que é ser casa de oração, o que é verdadeiramente deixar que o zelo por Deus, pelas coisas de Deus, tomasse em conta da tua existência. O zelo que consome a nossa vida. É consumir-se, gastar os nossos dias inteiramente diante de Deus, a não temer esta realidade. As coisas passageiras deste mundo vêm e vão, mas as coisas de Deus, não. As coisas de Deus permanecem eternamente. Então é nestas realidades que precisamos nos apegar. E a palavra de Deus está diante de nós, nos mostrando, meus irmãos, minhas irmãs, esta realidade. É tempo de nos apegarmos a Deus, de nos apegarmos à Tua palavra, de nos apegarmos àquilo que de fato nos abre as portas do céu, aquilo que nos concede a salvação. As perdições, os pecados, os erros apenas nos afastam da salvação que Deus quer nos conceder. Mas nós precisamos, com as nossas próprias mãos, ir atrás dessa realidade. Correr e não perder tempo jamais de ir atrás, correr atrás da palavra de Deus, da verdade revelada, anunciada aos nossos corações, que nos faz ser zelosos pela nossa condição de vida diante de Deus.
ser zelosos pelo nosso coração, que acolhe Jesus Cristo todos os dias na Eucaristia, todos os dias acolhe o Espírito Santo em nossa existência, que nos move, que nos auxilia nas nossas lutas diárias, a permanecermos de pé. Que peçamos, meus irmãos, a Santa Cecília, a intercessão, de lutarmos todos os dias, de termos coragem de assumir o compromisso de fato, como João, no Apocalipse, de literalmente mastigarmos a palavra de Deus em nossa vida, por completo. Porque é nos deixando ser alimentados por esta palavra que conseguiremos vivê-la plenamente em nossa vida. E vivendo plenamente conseguiremos anunciá-la aos que convivem conosco, aos que estão à nossa volta todos os dias, com testemunho da nossa existência, do nosso comportamento, da nossa conversão sincera. Que Santa Cecília nos ajude, ela que é padroeira, né, dos músicos, dos cantores, nos ajude a cantar um hino de glória a Deus, louvando a nossa vida, agradecendo pela nossa casa, pelo nosso templo espiritual, zelando por ele até o fim das nossas vidas neste mundo, passagem para a vida eterna. Que possamos chegar no céu gloriosos por termos preservado o nosso templo como casa de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.